Graça e paz, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um programa Jesus Cristo para Moçambique. Eu sou a pregadora Lola, do Ministério Profético IGEGICOM. Como já sabem, tem sido regra trazer toda semana uma conversa em torno dos relacionamentos homem e mulher, ou seja, em volta do casamento. Mais uma vez, estou aqui para termos se pudéssemos, teríamos um debate, onde você, do outro lado, poderia falar comigo. Mas mesmo assim, eu quero convidar a você, sendo esta uma televisão jovem, que você possa se inscrever no nosso canal. Se é que já é inscrito, vá lá, coloca um like, ou então comente. Aliás, comenta e coloca um like. Nós precisamos disso para que a nossa televisão possa crescer. O tema de hoje, meu caro irmão que está do outro lado, seria: por que eu devo me casar? Quando eu falo de casar, não estou a falar do casar, juntar-se a alguém. Não estou a falar da união de facto, quando a moça sai da casa dos pais e vem viver contigo na sua casa, sem que se observe antes nenhum tipo de regra para que isso aconteça. E eu estou a falar para você, homem que está a viver com a filha de dono, sem que tenhas colocado uma aliança, a ringue, Kalitiu Jaque. E eu estou a falar de vocês os dois, que estão com planos de viver juntos, mas dizem que o casamento será para o futuro, porque vocês não estão preparados. Estou a falar com você, papá, que os filhos já estão criados, na verdade, já está a assistir o casamento dos netos e ainda assim não se preocupa em organizar a sua situação, ou seja, em mudar o seu estado. Até hoje, quando vai para se identificar, para trocar o BI, você escreve lá solteiro. Solteiro, no entanto, tem 6, 7 filhos. Solteiro já vive há 35 anos com alguém, mas continua sendo solteiro. E eu venho para chamar a sua consciência em relação a esse facto. Porque um dos mandamentos em relação ao casamento diz que o homem deve amar a sua mulher tanto quanto Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Nós somos a noiva do Cristo, não é? E quando Cristo amou a igreja, Cristo sacrificou-se por essa igreja. E ele fez um pacto, e o pacto de sangue. Para aqueles que gostam de aprofundar a leitura, podem perceber que ele foi chicoteado, que ele se deixou matar, para que ele possa ter um pacto conosco, para que possa nos livrar. É esta forma que Cristo teve de demonstrar um amor que ele sentia por nós. Ele, o nosso noivo, e nós, a noiva de Cristo. Ele não só disse que nos amava, mas também provou este amor incondicional por nós, não é? E ele manda com que o homem faça do mesmo jeito em relação à sua esposa. Ele diz que, olha, tanto quanto eu me sacrifiquei por vocês, não é? Você já é igreja, você é homem, faça esse sacrifício perante a sua esposa. Aí vem a minha questão. Você diz, embora eu não tenha aliança no dedo, eu estou casada. Eu estou casado, porque eu vivo com este Senhor, então eu chamo a ele de marido e ele me chama de esposa. Então, não vejo, se calhar você pode se perguntar, olha, por que eu preciso casar? Casar. O que nós chamamos casamento?
a partir do momento em que você se casa, o seu status deixa de ser solteiro e você passa a ser casado. E Cristo diz que quando a pessoa se casa com a outra, deixam de ser uma única, aliás, deixam de ser duas e passam a ser uma única carne. Tanto é que mesmo falando do casamento civil, quando você, homem, toma sua esposa, a tua mulher como esposa, ela deixa de ser, se era da família Sitoi, deixa de ser Sitoi, passa a ser Sitoi e alguma coisa. Como eu, por exemplo, que eu era da família Coana e assim passei a ser Coana Fumo. É esta fundição de não duas, mas uma só. E eu me fundi ao meu marido. Tanto é que, de alguma forma, o meu apelido está a desaparecer. Quando eu estou na estrada, eu não sou a senhora Coana, mas sim a senhora Pessoa, que é o apelido do meu esposo. Para muitos de nós, isto não deve ter muita importância. Mas eu venho aqui em nome da palavra dita pelo Jesus Cristo, ele disse assim: e eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes, ou seja, eu vim buscá-los para o arrependimento e o recomeço com o meu Pai. E o nosso ministério é mesmo para isso, é um ministério de reconciliação. E eu quero aqui, caro, amado irmão, reconciliar-te com Deus por meio do compromisso. Aquele que ama Deus cumpre a sua palavra. E um dos mandamentos do casamento, o Deus diz que a mulher irá sair para se unir a um homem. E depois de se unir, eles não serão dois, mas serão um só. Mas daí o fator de ela já saiu da minha casa. Ela já está aqui comigo. Nós já nos unimos. Nós não somos dois, mas somos um. Mas aí não tem o laço do matrimônio. E todos nós sabemos que, segundo a palavra, o sexo sem o casamento é pecado. Vocês estão aí a se relacionar sexualmente, mas sem ter se casado. Ou seja, vocês estão de alguma forma a fornicar. E a fornicação é um dos pecados mais abomináveis que a palavra condena. Talvez você me pergunte: será que você acha que nós não estamos casados porque nós não queremos nos casar? Não. E eu sei que a maior parte de nós deixamos de nos casar porque queremos ter condições para nos casar, não é? Nós não nos casamos pelo motivo certo. Nós nos casamos para os outros. E esquecemos aquele que é o convidado de honra para o nosso casamento. Quando eu estou sentado com o meu parceiro, nessa altura ainda namorado ou marido, não sei como é que eu vou apelidar a este. E nós estamos sentados a falar em torno do casamento. Quando queremos nos casar, nós temos que pensar: qual é o primeiro convidado para o nosso casamento? Antes de pensar na mamãe, antes de pensar no papá, quem é a primeira pessoa a quem nós queremos agradar? Quem é o primeiro ser a quem nós queremos agradar com o nosso casamento? E antes de serem os vizinhos, os nossos familiares, deveria ser o Criador da família. O nosso primeiro convidado deveria ser Deus. E o que agradaria a Deus? Deus se agrada somente com que você obedeça a palavra dele, se casando. Ele não se importa se no teu casamento terá carnes até não dar para engolir. Ele não se importa se você vai casar com talheres de ouro ou simplesmente você vai lá assinar e voltar para casa casado. Ele não se importa. A única coisa que Deus quer é colocar a bênção no seu casamento. É reconhecer esta tua união como família, a família que Ele consagrou. Mas nós acabamos nos
preocupando, nos preocupamos com coisas supérfluas, tipo qual vai ser a cor da toalha, o meu vestido como é que vai ser, os vizinhos como é que vão falar. Nos preocupamos com pessoas que vão aparecer, vão comer e ainda vão falar mal. Ainda que tenha tudo, vão dizer que não estava bom, porque é impossível agradar ao homem. É impossível agradar àquele que olha para ti e toda hora te cobra mais. É por isso que eu digo, antes de pensarmos em agradar os vizinhos, antes de pensarmos em agradar os pais da noiva, vocês, ou seja, os que vão se casar, deviam pensar no primeiro convidado da boda. É preciso que a gente saia desse ciclo vicioso em que as pessoas, até a sociedade, porque mesmo em Moçambique, a união de facto é considerada casamento. E para você que está a viver nesta situação, é preciso que você reconheça o seu erro em torno disto e reconcilie-te com Deus. Volta tudo. Porque a palavra não permite que você viva do jeito que você está agora. Vamos à palavra. Segundo o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 7. Sete, 2. Diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. Esposa. A palavra fala de esposa. Não fala de mulher. Não diz cada um tem a sua mulher. Ou, até pode ser mulher, mas estão a falar no sentido. Eu fiquei aqui a me questionar. Esposa, o que é esposa para alguém? E eu vejo esposa como alguém casado com alguém. Casado. E o que é casamento? Casamento é quando nós os dois, perante testemunha, assinamos um compromisso um para com o outro, não é? Um para com o outro, não é? E de alguma forma podemos até casar no civil e também no religioso, onde chamamos pessoas para testemunhar que a partir de hoje eu sou pertença deste homem e este homem é da minha pertença. Ou seja, nós os dois nos fundimos, somos uma única carne. Daí, nós os dois podemos nos beneficiar de tudo que tem a ver com este ato chamado casamento. Não é? O que tem acontecido é que tem muitos casais que estão-se a beneficiar de tudo aquilo que só poderia ser feito dentro do casamento. Simplesmente pelo fato de ter tirado a fulana da casa dos pais para vir viver comigo. Então, eu já tenho condição de desfrutar de tudo aquilo que só o casamento pode oferecer. Alguns podem dizer, mas pregadora, eu, embora não esteja casado oficialmente, mas dentro do meu coração, eu sei, eu reconheço, eu sinto que eu estou casada e eu respeito essa relação que eu tenho com esta pessoa. E Deus sabe disso, verdade.
Isso pode acontecer. E pode até me dizer assim, que há pessoas que, embora tenham um anel no dedo, que tenham se casado na igreja e no civil, eles não respeitam o sentido daquilo que eles fizeram. Eles só tiveram dinheiro para fazer a festa, mas nem sabem por que o fizeram. Sim, também aceito. É possível que isso exista. Mas este homem que se casou com toda aquela pompa e circunstância, embora não reconheça o casamento dele, ele não respeite, mas nós reconhecemos que ele tem direito de desfrutar de tudo aquilo que o matrimônio lhe oferece, porque ele cumpriu com o que deveria ser feito. E você que sente que é casado no seu coração, que se juntou a alguém e respeita todas as regras, é fiel a tudo, no entanto, não criou um laço de casamento com esta tua mulher, você continua sem merecer se beneficiar de tudo aquilo que o casamento, porque é preciso que a gente entenda o que é o casamento. É preciso que você esteja dentro do casamento para poder se beneficiar do casamento. Então, enquanto você não for casado, no civil, e eu gostaria de dizer no religioso, não é? Porque tem pessoas que simplesmente se casam no civil e param por aí. Mas eu gostaria de dizer que, enquanto não estiveres casado no civil e no religioso, então você está a gozar de um direito que não te pertence. Porque não é assim que Deus instituiu o casamento. Deus foi o promotor do primeiro casamento. O primeiro, que foi a união de Adão e Eva. Não foi nos moldes, como nós esperamos que seja ultimamente. Não, não foi. Não foi com pompas e circunstâncias. Foi daquela forma. E para ele, deveria ser daquela forma. Não deveria importar o que temos. Deveria importar o sentimento que nos leva até o altar. Mas para muitos de nós, importa o que temos para mostrar ao outro. E eu quero me casar pelo que eu tenho para mostrar ao outro. E não pelo sentimento que me levou a subir ao altar. Quando você compra um carro, você faz de tudo para passar aquele carro em seu nome. E eu coloquei aqui um exemplo de Cristo, porque é o maior de todos que possa existir. Quando ele firmou um pacto conosco, ele se entregou a nós. E nós fomos salvos por meio dele. E ele disse assim, a cada homem, que me use como exemplo para com a sua esposa. E usar a Cristo como exemplo no teu relacionamento implica também fazer um pacto com a tua esposa por meio do casamento. Implica deixar que os outros percebam que não importa nada se a tua família não está bem. Então, é preciso que a gente saia da realidade em que estamos a viver hoje. Que as pessoas não se importam em se unir. O que tem acontecido ultimamente é que as pessoas primeiro fazem filhos para depois se casarem. Se relacionam de tudo quanto é jeito para depois pensarem em casar. Olha, eu também fui assim. E graças a Deus, não vou dizer que está de tudo certo na minha vida, mas pelo menos Deus deu-me a graça de perceber o meu erro. E enquanto Deus falava comigo, porque nós as mulheres, independentemente do motivo que nos leva a casar, nós queremos casar.
O que tem acontecido é que nós, as mulheres, é que temos que puxar o homem para o altar, temos que lhe golar. Quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa para o homem vir e aceitar casar-se. E eu digo, independentemente do motivo que leva a mulher a querer casar. Se calhar ela quer casar porque foi o sonho dela desde criança, porque viu outras mulheres a casarem-se. E eu disse, nós deixamos o verdadeiro motivo de querermos organizar a nossa vida. E nós pensamos mais nos outros do que naquilo que é palavra, que vem escrito. Não é? Que deveria ser o nosso maior objetivo, a obediência. A obediência. Então, nós andamos atrás dos nossos maridos, se calhar até para mostrar ao outro que eu posso, e eu casei. Mas, enquanto eu queria tanto me casar, naquela altura eu começava a pensar, eu quero me casar, mas eu tenho tantos amigos. Como é que eu vou agradar a todas essas pessoas? Como é que eu vou conseguir fazer uma festa abrangente para eu poder convidar a todo mundo? Eu tenho tantos amigos que se eu disser a fulano e não disser a fulano, vai me complicar. E vou dizer, por 10 anos da minha vida, ou 13, ou 11 anos da minha vida, eu vivi maritalmente. Porque eu não percebia a importância de sair daquele mal em que eu me encontrava. Mas eu tive a graça de Deus não falar só comigo, mas falar com o meu esposo. E dizer a ele, saia daquilo que estás a viver. Muda, volta-te para mim. E nessa altura já não era eu quem buscava. Era ele que dizia, opa, as coisas de Deus, temos que seguir o protocolo, porque se eu me auto-intitulo cristão, então é o meu dever obedecer a palavra. E se calhar como você está aí, meu irmão. Se calhar não está a obedecer a palavra porque acha que ainda não está em condição. Porque ainda não está em condição de fazer o casamento dos sonhos. Mas você já vive dia a dia com alguém. E se não deve haver sexo antes do casamento, você já teve até filhos antes do casamento. Se o sexo antes do casamento é pecado, então estes filhos que nasceram antes do teu casamento são fruto do pecado. Era suposto que nós começássemos pelo casamento para depois ter o sexo. Mas como nós começamos, a maior parte de nós, de forma errada, há necessidade de pelo menos nos voltarmos ao nosso Criador e nos reconciliarmos com Ele. Não quero dizer que aquele que não se casar comete um pecado que não irá para o céu. Cabe a Deus. Tudo é pela graça. E será Deus, não eu, não você, a decidir quem vai ao céu. Ainda que eu faça as coisas de forma correta, nem eu sei se irei ao céu. Mas quando eu conheço a palavra, é preciso que eu corra atrás de buscar a obediência. Ainda que eu caia, vou me levantar e vou continuar a obedecendo aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então hoje eu vim mesmo para falar com você, meu irmão. Eu vim para falar com você, minha irmã. Se calhar as irmãs dizem, mas eu sempre falo isso para o meu marido. O homem tem a faca e o queijo na mão, mas Deus conhece o coração de cada um. E Ele sabe o que tem no fundo dos nossos corações. E eu só vim para pedir a você, meu irmão, case a sua esposa, não por ela, por vocês, pela sua família. Vire-se a Deus
E você vai dizer, só casando já é uma solução. Não, porque a batalha é diária. Nós hoje vencemos um pouco, amanhã vencemos um pouco, depois da manhã vencemos. O importante mesmo é quando nós nos dedicamos a vencer essas batalhas, não olhando para o mundo, mas nos selecionando, não é? Para que aquele que deu a vida por nós possa ter espaço de olhar para ti. Eu queria compartilhar contigo alguns versículos bíblicos, não é? Temos aqui o livro, ainda no livro de 1 Coríntios, versículo 15, que diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela? Porque serão, disse dois, numa só carne. Aliás, porque serão, disse dois, numa só carne. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? A partir do momento em que eu me fundo, me relaciono sexualmente com alguém, eu faço um pacto. A relação sexual traça um pacto. E eu gostaria de saber que pacto é esse que nós traçamos sem que Deus seja convidado. Ele que é o promotor da família. Todos os dias que vocês se olham, estou a falar de se corresponderem, ainda que seja afetivamente. Vocês traçam um laço e esse laço vos une para que deixem de ser Augusto e Célia e passam a ser Segusto, todos juntos. Mas Deus não está lá. Ele não está envolvido, ele não foi convidado para fazer parte desta família. E ele diz no livro de Hebreus 13, que é 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Matrimônio. Será que no vosso relacionamento existe um matrimônio para que o vosso leito seja sem mácula? Aquilo que se faz dentro da vossa relação está dentro dos parâmetros daquilo que devia se fazer? O sexo é apenas para os casados. Meus pais, meus irmãos, vocês fazem tudo aquilo que não é para vocês, porque não são casados. Não são, simplesmente não são casados. Porque eu vivo com ele há muito tempo. Não é casado. Porque até o Estado, sim, mas no teu BI ainda vem solteira. Solteiro, o próprio Estado não te considera casado. Você só vai poder herdar tudo que ele tem porque você viveu com ele por muito tempo, mas você não é casado com ele. Se ele se levantar um dia e decidir se casar com outra pessoa, ele vai se casar. Porque a tua união, de facto, não o inibe de estar casado com outra pessoa ou de estar casada com uma outra pessoa.
Não é pelo Estado. Não. Não é pelo Estado que eu venho a ti buscar e chamar a tua consciência para que você organize a sua situação perante a sua parceira. Mas é pela pura consciência daquilo que você se considera. Se você é realmente um verdadeiro filho de Deus, então você deverá obedecer ao seu pai. E o seu pai quer que você tenha um laço com a sua esposa. O laço do matrimônio. O laço do matrimônio. É isto que o teu pai quer. Que você se case. Tanto é que na festa, Jesus transformou a água em vinho. Porque ele estava naquele ambiente e ele gostava daquele ambiente. Ambiente de casamento. Uma das partes da Bíblia fala da mulher samaritana, se não me falha a memória, em que Jesus Cristo dizia a ela: vá chamar o seu esposo, o seu marido. E ela disse que não tinha marido, mas ela tinha alguém que vivia com ela. Tinha alguém que vivia com ela, mas simplesmente este alguém não era considerado seu marido. Este deve ser o caso de muitas famílias. Eu tenho alguém que vive comigo, mas quando eu ando no meio da estrada, eu ainda sou solteira. Eu sou solteira, mas tem alguém que vive comigo, já vive comigo há 25 anos. Mas eu sou solteira. Eu não tenho marido. Só tenho alguém que vive comigo, mas não tenho marido. Mas essa pessoa está a desfrutar de tudo aquilo que eu poderia oferecer ao meu marido. Tudo. Está a desfrutar de tudo. Eu lavo, eu engomo, e vice-versa para os homens. Quando eu vou trabalhar, eu dou satisfação, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que custeá-la. Mas ela é alguém porque eu sou solteiro. E eu devo submissão a alguém que supostamente vive comigo. Mas a própria Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, esposos. Marido é alguém que casou com alguém. Esposo é alguém que casou com alguém. Mas se eu não sou casada e vivo com ele, de todo jeito, a palavra nos leva a entender que Deus quer que a gente oficialize a nossa situação. Que a gente quer que Deus quer que a gente chame a Ele, que Ele participe do momento em que eu digo: tua até que a morte nos separe. Quando eu for fazer tudo aquilo que estiver relacionado ao casamento, eu o farei tendo a certeza que Deus sabe que isto é legal. E eu tenho legalidade de dar cada passo que eu estou a dar dentro desta relação. E eu quero chamar a tua consciência aonde quer que você esteja. Não deixe de o fazer simplesmente porque você ainda não ganhou no Moçambique da sorte ou no Totoloto, ou seja, qual é o plano de arrecadar fundos para que você se case. Não pense nos convidados físicos que estiverem no seu casamento. Pense somente no primeiro convidado, o mais importante de todos, a hora que você daria a este único e absoluto convidado, que irá vibrar quando você sair do lugar onde você está, quando você deixar de fazer o que você fazia, para passar a fazer as coisas do jeito como Ele ordena que seja. Quem desfrutaria
do seu casamento, mais do que a sua família, é Jesus Cristo. Porque Ele, que era Deus, se fez homem para mudar a nossa história. E eu, que sou homem, tão pequeno, tão insignificante perante a Ele, eu quero agradar a outros homens. E eu quero que os outros comam e bebam e dancem até amanhecer. E simplesmente não me importa o fato de estar a desagradar aquele que me deu a vida. Deus quer que você se case, que você se organize. Deus quer que você o obedeça. Em nome poderoso do Senhor Jesus. Por que você tem que se casar? Será que eu consegui satisfazer a sua dúvida? Não se case, meu irmão, para mostrar aos outros que você pode se casar. Pondere e case-se quando tiver consciência de quem você irá convidar para participar do seu casamento. Eu poderia estar aqui a falar muitas coisas, tem tanto que poderíamos falar. Mas eu acredito que estarás aí do outro lado, não é? A interagir comigo. Aquilo que eu não pude dizer, aquilo que você acha conveniente se falar, aquilo que supostamente não foi percebido, ou eu estou aqui, manda mensagem, deixa lá o teu like, a igreja é uma igreja jovem e realmente precisa da sua participação para que nós possamos crescer e crescer e crescer e que juntos possamos difundir o evangelho pelos 4 cantos do mundo. Então, eu espero que estejas aí, não só ouvindo, mas refletindo, e que isso possa fazer parte para que realmente aquele que se auto-intitula verdadeiro cristão, ou aquele que ainda não sabe que é, mas aquele que gostaria de seguir o único Deus vivo, possa começar a caminhar direto para poder seguir de forma correta a esse Deus. Não somos certos, mas tentamos mudar e melhorar a cada dia. Graça e paz. Ficamos para o próximo programa. Jesus Cristo para Moçambique.